vai fazer? Como é que vai ser ali? Como é que vai ser? Eita, viu? Como é que vai ser? Eu falei, a gente não fala nada disso aqui. Começa assim, Shalom, a paz do Senhor, assim começa. Daqui a pouco... Já começou aqui, tá? Já começou? Já. Ô Glória, Shalom, a paz do Senhor, Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa live para começarmos a falar alguma coisa sobre essa grandiosidade do que é ser a teologia do obreiro. E a gente está aqui com o professor da matéria. Quando eu falo a gente, é que o pastor Tiago está ali, mas daqui a pouquinho o pastor Tiago vai vir para cá, para também a gente está confabulando alguma coisa. Professor da matéria de sábado aqui no Jardim Nazareno, Tiago, e a gente vai estar falando alguma coisa aqui com o diácono Tiago aqui sobre essa grandiosidade do que é, né, falar, confabular, ensinar alguma coisa dessa vasta doutrina que é a teologia do obreiro. Tiago. Bom, para iniciar, primeiramente a gente classifica e sistematiza a teologia prática, né, como teologia do obreiro, dentro dessa teologia prática, mas segundo o Cover, né, ele vai trazer a questão toda do pastor teólogo, ou seja, a teologia toda, desde o início ao fim, ela é a prática, né? Se você ainda não entendeu isso, né, o contexto todo da teologia é um contexto errado, né? Não é somente a leitura em si, mas é a sua prática, a sua conduta no dia a dia. Aí, quando você fala de Cover, você fala daquela teologia sistemática, aquele monstro que é do Robert Cover, né? Da edição de Vida Nova, né? Que é uma teologia sistemática que eu indico para você, né? Entendendo que de cara você, né, que está nos assistindo, que é obreiro, seja ele o campo que nós vamos trabalhar aqui, né? Desse campo gigantesco que é, né, de obreiro, né, de servo a pastor, porque pastor também é servo, né, você tem que pelo menos, né, estar alinhado pelo menos com 3 teologias sistemáticas, certo? No mínimo. A gente no mínimo, né? No mínimo, né? A gente, pelo menos para essas aulas, a gente tem Cover, né, sistemático de Cover, tem Grunding também, né? E tem a introdução da teologia de Sproul também, pode falar trazendo. Legal, né? Muito bom. Teologia de Sproul, muito bom. E Bíblia também, né? O obreiro precisa ter Bíblia. Exatamente. Né? O obreiro que só tem só uma Bíblia é o obreiro pirata. Entendeu? E deve ser mais ou menos quantas Bíblias? No mínimo, né? Umas 4, né? De repente, umas 4. Para quebrar um galho assim, no mínimo umas 5, né? Que o mestre sempre fala, né? E qual seriam as suas indicações hoje, né? A gente tem a palavra-chave, né? Essa aí é legal. A palavra-chave do grego e do hebraico, interessante também de trabalhar. A gente tem a expositiva, né? Expandida também, interessante. Tem a do King James também, né? E tem as outras normais, né? A Almeida. Eu gosto particularmente. Tem a hebraica também. Tem a hebraica, a gente tem a judaica da edição Vida, né? Do David Ster. E agora eu fui presenteado, o pastor Tiago me abençoou, com a Peshitta, a versão aramaica, que é muito legal. A gente tem também, né, dentro, né, de um ver maravilhoso, que é a Bíblia de Jerusalém. Né? É aquela versão que tem católica, né? Tem aquele mais 7 livros a mais, mas também é importante e é uma outra linguagem, não é de João Ferreira de Almeida, né? A King James também não é Ferreira de Almeida. Então, assim, eu particularmente gosto e recomendo você também ter Bíblias não só da tradução de João Ferreira de Almeida. Então, né, a judaica, a Bíblia judaica é muito legal, a Bíblia hebraica, a Peshitta é um show, King James, né, que é do rei Tiago, né, principalmente a 1611, né, que é show de bola, né, e para você, né, ter. Eu também costumo olhar o obreiro, Tiago, pela sua biblioteca, pela sua estante. Exatamente. Né? Como nós estamos falando de fontes, queria saber quais fontes que você vai trabalhar e quais livros que você vai trabalhar, já está trabalhando nesse universo. Sim. Aí, para você fazer indicação aí para mim. Bom, a priori a gente tem esse aqui, né, da Vida Nova, muito interessante, que reúne vários pensamentos, vários teólogos, eles se reúnem para poder fazer esse curso, um curso intensivo de líderes
Líderes, né, e Obreiros também, né, de David Orton, tá? Muito bom também. Que ele vai trazer vários conceitos de vários outros pensadores também, muito interessante também. E a gente vai trabalhar a questão de eclesiástico, ou seja, de governos eclesiásticos, né? O Manual do Pastor da Igreja também, de Jaziel Guerreiros, ele traz também, ele traz até um pouco sobre o sistema de governo da igreja. Você sabe qual é o sistema de governo da sua igreja? Isso é muito importante, o obreiro ter essa consciência, né? Como ele é visto, o obreiro, né? Se é o pastor que é o líder, se é o bispo que é o líder, né? Isso é interessante você saber. Tá? Manual cerimônico também vai falar, né, sobre como você deve chamar, né, dependendo do governo eclesiástico da sua igreja, como você deve consagrar, né, o seu obreiro, o seu diácono, diaconisa. E aqui também tem eu trago esse Heber Campos também, que traz um contexto muito interessante acerca do chamado, muito interessante a gente saber e ter a convicção daquilo que realmente Deus tem chamado para nossas vidas. Não pode faltar, né? Pastor teólogo público, né? De Kelvin Van Rose, né? Isso aqui é o nosso livro de travesseiro, né? Que o mestre sempre fala. Nós temos também Porque Caiu de Valência, é muito interessante também, porque a busca inconstante do obreiro é muito importante para que ele não venha cair, né? Para ter que ter um ministério fortificado em Deus, né? No seu conteúdo, né? Temos também aqui fazendo a diferença no ministério de diaconado, né? De Samuel César Ribeiro. Valores cristãos, vai trazer a questão da ética e a conduta e as morais, né, de um cristão. E Charles Spurgeon, conselheiro para os obreiros, e vários outros dicionários e bíblias que a gente aglomerou tudo aí para a gente poder trazer o melhor conteúdo possível. Então, no ponto de partida, você que está nos assistindo, dá para você identificar, entender que o professor Tiago, ele está embasado nesses livros aqui, não está criando nada, né, do além nem do acaso, é algo embasado, fruto do que ele já vem estudando, graças a Deus por isso. Nosso tema central, quando a gente fala de obreiro, né, dentro da perspectiva do Novo Testamento, é Atos 6. Atos 6:3 ali, né, que começa aquela dificuldade, não é isso? Exatamente. E aí, ali surge a instituição dos diáconos, né? Separado aquela galera ali, e daí ele começa ali aquele fundo histórico para, né, servir a mesa, né? Diga-se de passagem que os diáconos eles servem pelo menos 3 mesas, como em uma, tá bom? Os apóstolos viram uma dificuldade muito grande de atender aquele povo todo, né, mestre? Aquele contexto todo que estava acontecendo dos cristãos ali, né, juntamente com vários pensamentos de grupos, né? Tinha um grupo helenista, tinha um grupo dos gentios e o grupo judaico, né? E eles estavam ali naquele momento ali precisando de um apoio, uma ajuda, porque os apóstolos, eles queriam ficar mais preocupados com a questão toda de ensinar a palavra, de ensinar todo o que Jesus Cristo tinha feito. Então ele precisou chamar, e o interessante desse primeiro, né, em Atos 6, em todo o capítulo, vai trazer que a conduta leva ao chamado. E eu friso muito isso na aula, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o título em si e não no serviço daquilo que você é útil para a sua igreja. Você que está me ouvindo, né? Eu preciso que você compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal, para a gente Dá né, like aí. atingir aí, tá bom? Pelo menos aí 1000 para a gente estar passando esses conteúdos, né? Para estar expandindo o conhecimento do reino, tá? E da glória de Deus. Eu fico pensando hoje em dia que o camarada às vezes é diácono, né, de outras denominações, e quando ele vai visitar uma igreja, ele quer sentar no púlpito, né? Você acha que isso aí tem... como é que se tratar essa forma? Você acha cabível isso? Um diácono, né, que deveria estar em pé,
Eu vejo até às vezes na porta da igreja, o diácono está com uma cadeira lá sentado. O que você acha disso? Exatamente. Então, né, a gente vai ver durante todo o conteúdo da aula qual a função, né, de cada um e primeiramente do diácono, né, é servir. Né? A etimologia da palavra diáconos, né, é justamente essa, mordomo, aquele que serve. Né? E nas aulas a gente vai entrar um pouco mais profundo qual era a visão do diácono segundo, né, os judeus, o que os judeus pensavam do diácono, o que os gregos pensavam sobre o diácono. Isso é interessante, a gente vai tratar na aula, bem sistematizado, para você ter noção. Mas o primeiro que a gente tem que saber é a característica do servo. O servo nunca pode perder a característica de ser servo. Né? Então, se eu sou servo, eu estou pronto para servir a mesa, tanto da igreja, dos pastores, e aí a gente vai trabalhando isso na aula também. A minha mentalidade de hoje é que existe muitos diáconos que eles pensam que ser diácono é um cargo ministerial e ele deve estar lá em cima. E a gente, quando olha para a prática, estudando a teologia do obreiro, você vê que, como você já adiantou, diácono é um mordomo. Eu nunca vi mordomo trabalhar sentado. Só se ele for caixa de banco, né? Mas aí não é mordomo, é caixa de banco. Entendeu? O camarada vai numa igreja, eu fui numa igreja esses dias, o diácono estava lá na porta da igreja sentado. Aí eu pergunto, será que ensinaram para esse camarada sobre teologia do obreiro, Tiago? Exatamente. Isso é muito importante a gente saber como surgiu esse diácono. Ele foi uma necessidade da igreja ali, do pastor, não tenho ninguém, e agora? Vou enviar você mesmo. Não preparou e o camarada lá na frente ele vem a tropeçar, ele não foi bem instruído e tudo isso também influencia. Se o diácono, primeiramente, ele precisa reconhecer que ele é servo. Né? Servo, ele tem vontade? Não. Como é que funciona isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Comente isso. Não seja covarde, comente isso. Servo não tem vontade. Como é que funciona isso, né? No contexto bíblico, né? Em todo o contexto que nós vamos ver, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Com palavras diferenciadas, mas significava servos. A gente vai ver doulos, que significa tanto servo também, que significa escravos. Muito bom. Então a gente vai identificar vários nomes que caracterizam uma pessoa que serve ali, né? É uma pessoa útil no meio ali. A gente está sendo servido aqui pelo antidiaconisa, tá? Exatamente. Ó, vai chegar água agora aqui, você que está me vendo, ó, vou passar água aqui, ó, olha, pelo uma diaconisa, serve, entendeu? Então, diácono foi consagrado para servir. De maneira nenhuma ele pode estar sentado, tá bom? O que o Tiago falou, né, tem muito, né, robustez. Ou ele não aprendeu, porque não ensinaram, ou porque foi eleito por uma necessidade, entendeu? Diácono é aquele que serve, tem alegria em servir. Se você, meu amigo, é diácono, conhece algum diácono, fica lá na porta da sua igreja sentado, compartilha esse vídeo com ele, e diga o que ele pensa, qual é a base bíblica, teológica, histórica que ele tem para te apresentar, né, para estar sentado. Tem diácono que não lava um banheiro, ele não lava e fala assim, não, isso aí não é para mim não. Ele não lava um banheiro, tá bom? Ele não consegue gerenciar as cadeiras, as pessoas que estão entrando na igreja, ele não consegue administrar isso. Ele simplesmente fica na porta lá, recebe a pessoa com um sorriso e ele não sabe fazer mais nada disso. Ele é só... Você está falando isso, a pessoa deve estar falando assim, mas eu não quero lavar. Quem disse que eu quero lavar o banheiro? Quem disse que eu quero, né, prestar serviços assim que ninguém, no contexto invisível, que ninguém quer trabalhar nos bastidores, né? Todo mundo quer trabalhar no auditório, onde tem os holofotes, aquela questão toda. Mas quem nos ensinou, quem foi o nosso maior mestre em nos ensinar a servir? Isso aí. Jesus. Isso aí. E quando a gente para analisar o contexto ali que Jesus ele serve, ele lava os pés dos discípulos, nós vamos trabalhar isso na aula, mestre, que para os judeus isso era uma vergonha. Isso era vergonhoso. Sim.
no contexto judaico, lavar os pés dos discípulos, isso era até uma desonra. Mas Jesus ele vai muito mais além. Ele serve o menor para dizer aquele que serve, né? Então ele está ensinando a questão da humildade, de ser servo. Jesus ele nos ensinou, ele que é nosso Senhor. Quem sou eu para falar que, né, que eu tenho que estar só com o microfone na mão? O diácono está sentado, chega a visita, né? E a visita fica assim em pé e o diácono não dá, né? A gente vai trabalhar essa questão também. Do obreiro que não dá o lugar. Que eu queria fazer, o diácono pode ficar sentado na igreja? Então, eu já falei isso aqui. É algo que sai, na realidade, do chamado dele. Tá de folga. Ele nunca Não tá na escala. deveria. Não tá na escala. Como é que funciona só isso? se for na escala do céu, porque o diabo todo tempo. Não existe isso, isso é coisa humana. Foram os homens que criaram isso para falar isso, que diácono é diácono todo tempo. Eu não consigo ver Estevão dizendo que eu estou fora da minha escala. Ele servia. Eu sei que algum vai dizer que eu estou com um contexto anacrônico, que eu estou fazendo anacronismo. Se a palavra não tiver força teológica e bíblica para os dias de hoje, nós estamos mais perdidos do que todos os homens. Então, há essa necessidade de nós revermos o nosso conceito. Se o diácono fosse ensinado a trabalhar, não haveria necessidade de tantos diáconos. Tá bom? Não haveria. Tá bom? Não haveria tanta necessidade. Mas, enfim, né, como são mal ensinados, essa rapaziada, eles têm que, eu tenho que sentar com a minha família. Eu escutei que um cara falou para mim, um diácono, eu tenho que sentar com a minha família. Onde está escrito isso na Bíblia? Qual é o manual de cerimônia que ele aprendeu isso? Né? Mas tudo começa, sabe por quê? Tiago, eu tenho percebido isso, eu tenho falado com algumas pessoas, eu tenho falado muito sobre ministério. Existe pelo menos 3 tipos, ou pelo menos assim, 3 elevações ao grau de ministério. Tá? Existe o ministério geral, tá? O ministério geral é algo grandioso, a gente pode tratar. Existe o ministério local e existe o ministério individual. Tá? E muitos obreiros, às vezes, no ministério local. Então, naquela localidade ali, para aquela igreja, para aquela situação, para aquela necessidade, ele está ali, mas ele não sabe nada de nada. Ele não sabe nada, ele só sabe aquilo ali. O que eu tenho que fazer? É servir a Santa Ceia, levantar ali, receber os visitantes, anotar, fazer alguma coisa, ele só sabe isso. Porque ele, na realidade, não investe no ministério pessoal. Isso vai acontecer muito, né? Ainda mais no meio pentecostal, e a gente vai trabalhar isso também um pouco mais no governo eclesiástico aqui, né? Que a gente sabe que nessa igreja visível nós temos um governo, tipo de governo que trabalha ali. E por se expandir muito o meio pentecostal, a gente vê justamente vinha desenvolver um trabalho bom na igreja. Eu já vi, né, em muitas igrejas que o diácono dá bênção apostólica. É mesmo? O diácono dando bênção apostólica. Entendeu? Diácono, eu já vi a missionária dando bênção apostólica. Eita. Diácono. Agora, eu não vejo base bíblica nem teológica para isso. Eu não vejo. Felizmente, eu não vejo isso. Entendeu? Eu não vejo isso. Tá bom? Eu vejo isso, né, dentro da teologia dos obreiros. Isso é dado para quem? Vamos lá. O que? A teologia do obreiro? Não, para o bênção apostólica. O anjo da igreja, né? Mas pode ser dado por um presbítero, né? Dependendo, né? isso. Dependendo da ocasião, da necessidade. Até o bispo
sempre vai ser sempre o líder, né? Do clero maior, né? A gente está falando aqui do baixo clero, né? Do obreiro. Aí eu fiz até uma escalinha aqui, mestre, que essa escalinha, essa escada, nunca é crescente, ou seja, sempre decrescente. O primeiro degrau que você chega é certo, depois você diminui. Porque quanto mais você diminui, mais Deus age na sua vida. Não significa, né, que a gente está subindo para um cargo eclesiástico do alto clero, que a gente vai servir menos. Não, pelo contrário, a gente vai servir muito mais. Tem só com pergunta funções aqui. diferentes. Tem pergunta, posso fazer? Pode fazer à vontade. O diácono pode dar um estudo, pregar, estar em uma direção de um culto? Pode. Pode. Com certeza pode. Pode. Com certeza, e até deve estar preparado para isso, né? Isso aí. Deve estar preparado, com certeza. O pastor Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar isso. Né? Você tem que se apresentar como um obreiro provado. Entendeu? Então, assim, ele pode fazer isso aí, sim. Mas dentro disso, qual seria o limite de um diácono? Assim, o que ele não poderia fazer, por exemplo? Pastor Tiago, chegou agora? Tô aí, tô na área. Tô animado. Já piteca. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vamos lá. A Bíblia fala que, Paulo falando, Timóteo, capítulo 3, acho que o mestre já ia para lá. Que aqueles que servirem bem como diácono alcançam boa posição, uma boa reputação na fé. Então é o seguinte, o bom é que o diácono, ele se esmere, se esforce cada dia mais, mas ele não pode deixar de fazer a sua função. Eu sou professor, eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou instrumentista, e sou diácono. Não, primeiro você é diácono. Você não pode deixar de fazer as suas funções. Caso o pastor da sua igreja chame você para dar um estudo, chame você para pregar, chame você para louvar, você naquele momento, momentaneamente, você vai deixar a tua função lá da porta, tá? Ou de atender algum serviço hora ali da igreja e vai fazer aquilo que te foi incumbido. Mas você tem que lembrar que a tua função eclesiástica é o diaconato, tá? E depois você é outra coisa, tá? Não, porque eu sou professor, eu cheguei aqui na igreja como diácono, entendeu? E nem por isso eu deixei de dar aula. O pastor me colocou para dar aula na escola dominical, posteriormente no seminário, mas a minha função, como o mestre diz, né? A minha função de origem, era a porta. Então eu estava na porta. Nada de sentar, porque o diácono eu aprendi que ele tem que ficar em pé, pronto a servir a igreja. Beleza, muito bom, muito bom. Então, voltando aqui, já que o pastor chegou, o pastor estava aqui, tá? Ele não saiu daqui não, ele estava aqui. Arrumar nossos livros lá, isso tem aí, muito livro lá para vocês. Isso aí, estava arrumando ali, né? Chegou vários livros aqui, inclusive, né, você que é obreiro, não estou falando só de diácono não, a live aqui é sobre obreiro. Curso de obreiro. Teologia Sistemática Contemporânea, tá bom? Um livraço, fresquinho. Tá? Fresco. Aqui tem vários, tem Calbart, Luiz Berkoff, Emil Brumen, Strong, uma galera boa, forte aqui, que você, como obreiro, deve investir no seu ministério. Eu tenho falado muito, pastor, sobre ministério geral, ministério local e ministério individual. A dificuldade que eu tenho visto, pastor, é que esses camaradas aí, eles não investem no ministério individual deles. Ele investe no ministério local. É minha igreja, é isso, é aquilo, é minha igreja. Aí quando ele sai da igreja, ele deixa aquele ministério, ele vai lá pro outro, Interessante. Parece que o senhor estava hoje conversando, estava presenciando minha conversa com um amigo, né, motorista lá na empresa onde eu trabalho. Ele é pastor, inclusive falou para mim que quer fazer a bacharel em teologia conosco aqui. Ele está muito empolgado, ele vai ver se consegue fazer para psicanalista também, mas ele quis saber a minha resposta, qual que tu tem que dar prioridade. Falei para ele que a alma do pastor é teologia, né? Falei para ele. Então, mas depois eu vou falar sobre isso, numa outra live sobre pastor. Mas falando de uma obreira de uma forma geral, o mestre parece que estava lá comigo lá. E aí, o que eu estava falando com ele? Justamente isso. O chamado, o ministério, a vocação, o dom, do jeito que você quer entender, ele, antes dele ser
local e antes dele ser geral, ele primeiro tem que ser individual. Primeiro começa comigo. Eu sou o mordomo, eu sou aquele que vou zelar pelo meu chamado. Por quê? Assim dizia ele. Para onde quer que Deus me enviar, para onde quer que Deus mandar eu ir, o conhecimento, a busca, meus livros, meus estudos, tudo vai comigo. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto para servir ao reino de Deus, aonde o reino assim necessitar de mim. Não é porque aqui na igreja, aqui eu sou pastor aqui na igreja, eu sou professor aqui na igreja, mas se eu for para uma outra igreja, lá eu não vou ser, a menos que o pastor de lá não queira, né? Ou a menos, sei lá, que aconteça. Porém, entretanto, todavia, eu já estou pronto. Eu já fiz a reciclagem, que aquele livro certamente vocês já falaram aqui. Na minha opinião, eu queria ter dado para todos os obreiros aqui da igreja, mas não tem condição, tá? Kevin Van Rose, pastor teólogo público, ele vai dizer nesse livro, eu tenho 3 livros base na minha teologia pastoral. Dentro dessa tríplice, eu consegui absorver e entender que é o seguinte, é responsabilidade daqueles que estão galgando, aqueles que estão servindo, seja os diáconos que estão servindo as mesas, seja o alto clero que já está servindo a um compêndio, a uma multidão maior, né, a um grupo de maior pessoa, eles primeiro têm que investir na alma deles, que é a teologia. Porque se ele não tiver esse cuidado, tá? E ele ensina justamente isso aqui, o pastor tem, o ministro, o homem de Deus, ele tem que ter tempo para ele tem que ter o tempo reservado para ele dedicar ao crescimento individual, para ele poder depois servir o local, que é a igreja onde ele estiver, seja aqui, seja na Universal, seja na Assembleia, seja onde for, tá? Ele vai poder servir a localidade e de uma forma geral. Se, como o mestre já foi chamado, eu já fui chamado, tá? E talvez você que esteja nos assistindo, Thiago, já não sei, vai ser chamado para poder dar uma palavra em outra igreja, de repente para dar um estudo em outra igreja, você está servindo de forma geral, porque o ministério que Deus te confiou tem que servir ao reino, tá ok? Mas primeiro você tem que começar por você, individualmente. Aí ele vai falar assim, agora eu quero aprender. Também, desculpa aqui também colocar, a questão da dúvida que há em nós acerca daquilo que realmente é chamado um particular. O que eu tenho vocação para alcançar esse episcopal, esse grupo, eu tenho que, qual é a minha vocação, né? Interessante, a gente vai tratar isso também na aula, é que existem vários tipos de chamado, né? E o que vem primeiro? É o ofício ou o trabalho? A gente vai trabalhar isso. O trabalho vem primeiro e o ofício vem depois. Ou seja, a minha conduta vai identificar se eu tenho a vocação ou não. E Deus vai trabalhando através da necessidade eclesiástica, né, do governo ali, da igreja, e vai trabalhando na minha vida também para que eu venha a galgar ali, estar exercendo como função de pastor, de presbítero. O Thiago foi muito feliz nessa colocação. Por quê? Eu concordo com isso, porque quando eu enxergo assim, eu antes de ser pastor, eu primeiro tenho que já estar exercendo funções semelhantes a dele. Todos têm que reconhecer isso. E todos têm que ver isso. Então, eu não vou me preparar para ser pastor. Ou melhor, eu não vou ser pastor para depois me preparar. Primeiro me preparo para depois ser. Por quê? Quando eu estou preparado, quando aconteceu comigo, vou falar uma experiência própria, tá? Deus falou comigo de um chamado bem assim, direto comigo, né? Deus me deu um sonho que eu ia ser presbítero, né? Eu vi até a pessoa que estava me consagrando, que era um homem de bigode, branco, meio calvo, e quando eu fui ver era o pastor Antônio Heraldo na convenção, que não sei se vocês já conhecem ele, tá? Deus mostrou isso, e Deus já tinha me falado uma promessa de 20 anos que eu ia ser pastor. Como se deu isso? Eu falei justamente, parece que a gente estava conversando isso lá hoje, a gente não tramou nada aqui. Como se deu isso? Deus me falou que teria um chamado comigo no Ministério da Palavra, no Ministério do Ensino, né? Graças a Deus eu tenho meu pai aqui, entendeu? Então, assim, e aí, eu fiquei de braços cruzados?
Eu tinha um chamado para ser presbítero, eu tinha um chamado para ser pastor, eu tinha um chamado para ser uma pessoa do ensino. E o que eu fiz? Fiquei de braço cruzado, esperando cair do céu, a revelação, o rema, né? Eu vejo uma palavra rema aqui, os pregadores gostam muito de usar isso. Então veio aqui na minha cabeça aqui agora e eu estou dando um novo evangelho. Não, tá? Nós somos de uma escola aqui, né? O IBCE é uma escola altamente teológica, que investe em livro, nós aprendemos isso, nós não ficamos consultando a internet para poder ensinar aos nossos alunos, nós temos base, nós temos fundamento. Dentro disso tudo, eu entendo que a base, tá? A gente primeiro tem que se preparar. Primeiro você se prepara, primeiro você vai trabalhar, primeiro você vai mostrar que você está apto para aquela função. Para quando chegar, a igreja não vai ter nenhuma reclusão. Ser vive em primeiro. É isso aí. Ser vive em primeiro. Isso que é interessante você observar. Né? Não é tentar... tem muitas pessoas que são frustradas nas igrejas hoje porque elas permanecem naquele ministério ali e fica 20 anos e não é, né, de repente ali chamado pelo pastor e reconhecida, né, ao ponto de chegar e ser ter algum título, né, ser um presbítero, ser diácono. Mas vem cá, o erro está no pastor ou você não servir? Ou você não está fazendo nada. Paulo fala que aquele que servir bem alcança. Então, primeiro ele não alcança para depois servir. Primeiro ele serve para depois alcançar. E aconteceu isso em Atos 6, quando eles falam, vamos escolher 7 com condutas, né, que tenham boas condutas. Isso aí. Então isso é sabedoria. Eles já tinham isso. Já tinham isso. Não... A igreja reconheceu isso. Isso aí. Hoje em dia não, a pessoa tem que consagrar para ele trabalhar. É isso, exatamente. E vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só estão passando para mim, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem tempo de igreja? Tempo de igreja. Eu tenho 20 anos na igreja e por isso está na hora de eu ser consagrado. A igreja não é INSS. INSS é que você tem o seu tempo e aí você recebe sua aposentadoria lá e ganha aquele bolo de dinheiro. A igreja não tem isso, gente. A igreja não tem isso. Então, calma aí. Então, a pessoa pode ter tanto 1 quanto 30 anos na igreja e ela nunca necessariamente é obrigada a ser consagrada? A gente vê exemplos na prática, né, de pessoas que a gente sabe, a gente vê. Falar um pouco mais alto. Tá pedindo mais só. Então, assim, a gente tem exemplos de pessoas que na nossa igreja tem 2 anos já alcançou, né, um cargo, vamos supor, de presbítero. E a pessoa está ali 20, 30 anos e nem é um cooperador, né? O nosso governo eclesiástico tem cooperador, tem alguns que não tem. Então é muito importante você saber qual governo eclesiástico é governado pela sua igreja. Então a gente vai ver, vai identificar, nós vamos ver que o trabalho vem na frente, né? O trabalho vem na frente, depois o chamado, e nós vamos tratar sobre isso, o dom, o chamado. Isso né? é bom, por isso que é interessante, você que está nos assistindo, você estudar teologia, né? Na realidade, a alma de todo bom pregador é ser teólogo, tá? É a teologia. Tá? A teologia não esfria o crente. Isso é conversa. Deixa ele maduro. Ele já não vai por qualquer vento de doutrina. E heresia. Porque ele é uma pessoa madura. Que até a oração do teólogo é diferente. Claro. As ovelhas, a igreja, no modo geral, percebe quando a oração... Não é aquela oração de galã, não. O camarada está parecendo que está... Né, bota até uma coisa na boca para falar. Não é isso não. Não é isso não. Mas a oração de um obreiro teólogo é diferente. Porque ele ora consciente. Aprendemos com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo... lá a partir do versículo 19, alguma coisa desse tipo assim... Ele vai falar o seguinte: que farei, pois? Orarei com o espírito, cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento. Orarei com o espírito, mas... Não, é versículo 14. Mas orarei com entendimento. Então, o apóstolo Paulo, né? Kevin Van Roos está seguindo juntinho essa linha. Então, até o entendimento a gente tem que saber. Pedis e não recebeu porque pediu? Então, vamos lá. A teologia do obreiro também não serve, porque quando fala de obreiro, a pessoa, de repente, a parte feminina vai querer se excusar, falar, não é comigo, e não. Vai chegar na parte feminina. Teologia do obreiro
É lá, pra hein? você que é Manda sua obreira pergunta. também, Manda tá? sua pergunta. Você que quer ser diaconisa, tá entendendo? Você que tá querendo galgar alguma coisa, entendeu? Você que já faz alguma coisa, entendeu? Então, a teologia do obreiro também é pra você também, que é uma obreira da casa de Deus, tá bom? E aí você tem que também saber se portar. E aí tem aquelas dificuldades. Eu posso consagrar uma pessoa que tem talento, ela é obreira, mas o marido não é coisa nenhuma. E aí, pastor? Ó, o que fazer? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Febe. Vamos lá. Vamos entender aquele contexto ali de Romanos ali, que Paulo ele vai agradecer, né? Consultando lá, eu até agradeço o pastor, porque ele me permitiu, né, desfrutar ali da enciclopédia ali do Champ, né? Ele vai comentar um pouco sobre isso ali, ele vai falar que o cargo em si ali não existe, na verdade, né? O que pode acontecer das mulheres ali está auxiliando no contexto todo da alimentação, da questão social. Ajudando, né? Servindo, né? E ele fala assim, ele deixa muito bem claro, é obscuro afirmar tal função para as mulheres, né? Ela poderia ser mulher, né, de um obreiro comum, né? Então ela era ajudadora do seu marido ali em si. Então, pensando nisso aí, eu tenho uma heresia nova para Isso dizer. aí, vamos lá, manda a heresia pra gente. As pessoas dizem o seguinte, né? Eu queria saber o seguinte, né? Você que é policial, a sua esposa é policial também? Cortou o cabelo. Teu cabelo, cortei, tô legal. Não é isso? Né? A mulher do barbeiro é barbeiro? É? Eu queria saber disso. Porque às vezes, né? Porque às vezes a mulher do diácono não é diaconisa. A mulher do presbítero não é presbítera, se é que existe esse termo. Então, muitas das vezes as pessoas confundem as funções que diz que a esposa de fulano é fulano também. Não é isso. A esposa do missionário não pode não ser missionária. Certo ou errado? E é um ponto muito, muito importante, porque missionário, se a esposa não for, não funciona o ministério. Ainda tem essa questão toda ainda. Ainda tem essa questão. E aí, comente. Não seja covarde, comente. Tem pergunta aqui. Falaram que a sua careca tá brilhante. É porque ele é reluzente. Não, ele é o Tá brilhando aqui, tem uma auréola ali. Para ser um presbítero ou pastor, precisa passar pelo diaconato? Posso responder? Alguém quer Pode responder, pastor. Pode responder, com certeza. Se você não aprende a servir como diácono, como que você vai aprender a servir como presbítero? É obrigatório o pastor, o presbítero, antes dele ser, primeiro ele tem que saber que há necessidade das ovelhas. Porque o diácono, não sei se eles já falaram, que ele serve 3 meses e come uma. Vamos falar. Vai falar? Já falamos. Eu já adiantei. Ele vai servir 3 meses. Ele vai servir a mesa da viúva, dos necessitados e a mesa da ceia. Se ele não serve os necessitados, se ele não aprendeu a saber quem é os necessitados da igreja, se ele não serve a mesa da viúva, que é dos órfãos também, etc., se ele não conhece a necessidade desse povo, se ele não sabe e não leva a ceia na casa das pessoas necessitadas que têm dificuldade, né? Seja de locomoção, seja do que for, de doença, como é que ele vai dar uma palavra como um presbítero para essas pessoas? Primeiro, então, ele tem que ser diácono, sim, tem que passar pelo crivo. Mais uma vez, eu vou me remontar à palavra do apóstolo. Aqueles que servirem como diácono alcançarão uma boa posição na fé. Ou seja, então você primeiro tem que ser diácono. Por exemplo, eu fiz uma perguntinha dessa, se você me permite, eu estou ficando animado. Eu fiz uma perguntinha dessa, né? Vou falar igual os meus irmãos pentecostais, que eu também sou pentecostal, tá? Eu também sou pentecostal, falo em língua estranha, fui batizado, revestido, dependendo, né? Graças a Deus eu sou pentecostal. Meus irmãos pentecostais, né? Ele fala assim, usando um termo, quando uma pessoa, ele vai falar assim, para não ficar só nas minhas palavras, né? Para não ficar nas minhas palavras, então,
eu, pela misericórdia de Deus, todo mundo fala isso, né? Eu perguntei a um irmão hoje lá, pela misericórdia de Deus eu sou também pastor. Pela misericórdia de Deus eu sou... Todo mundo está aqui pela misericórdia, não, senão a gente teria sido consumido já, entendeu? Mas então, pela misericórdia de Deus, eu também estou como um dos pastores do Conselho de Ética da igreja. Aí eu fiz uma pergunta a um candidato a evangelista, né? Perguntei a ele, poxa, irmão, vamos lá, quais são os dois diáconos na Bíblia, no Novo Testamento, claro, né, ali, vamos dizer assim, que alcançaram uma posição de evangelista. Aí um falou que era Lucas, outro falou que era Timóteo, eu falei assim, beleza, vamos lá. Pô, cara, a Bíblia vai falar, né, Estevão ele não foi, porque ele morreu, né, foi o primeiro mártir da igreja. Mas você pega Filipe, o próprio Timóteo, ele vai alcançar essa posição. Então foram os dois diáconos. Mas eles primeiro serviram, primeiro eles estavam. Timóteo estava na campanha junto com Paulo nas missões. Timóteo estava atendendo. Timóteo é um representante de Paulo à igreja de Corinto. Ó, recebe ele aí como se estivesse recebendo mim, porque esse camarada também é ajudando. Então, conforme o tempo passou, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, recomendo para você, e futuramente vai chegar aqui na nossa livraria, vai dizer que ele alcança o bispado de Éfeso. Entendeu? Ficou como responsável lá da igreja de Éfeso e Tito ficou com a igreja de Creta. Dentro disso tudo, querendo dizer o seguinte, os camaradas primeiro não eram diáconos, eles eram diáconos. Filipe era diácono, estava na galeria dos 7, e depois ele recebeu a promoção, né, se assim eu posso falar, ele recebeu a unção, ele foi separado, foi consagrado a ser evangelista da igreja. E servir também, as pessoas pensam que servir é só pegar a bandeja, levar água, você gosta lá pro púlpito lá, né? Ir lá e servir, entendeu? Mas você não gosta de limpar banheiro. Não seja covarde, comente. Não é isso? O banheiro você não gosta de limpar, entendeu? Né? Só é aquele de destaque. Servir também não é só servir ali. Você pode também servir com seus dons também. Você pode servir também com a sua ajuda. Você pode servir com o seu carro. Você que tem carro, você pode pegar uma pessoa, uma velhinha, um deficiente, servir é isso aí também. Tem pessoas que botam aqueles loucos, isso é para você, obreiro. O Senhor me deu, o Senhor me abençoou, eu orei, Deus me deu. Mas ele não leva ninguém para a igreja. Ele não leva ninguém. Ele não busca ninguém, ele não ajuda ninguém. Ele pensa que servir é só vir com a bandeja, é só ficar na portaria e rir para a pessoa e apertar a mão. Servir também é servir com seus talentos, servir com a sua força, né? O irmão está necessitado lá, vai fazer um concreto, eu não vejo um diácono. Vamos lá ajudar o irmão, o cara sai correndo, o cara mingua, entendeu? Servir também a Deus com a sua força. E aqui, rapidinho, mestre, e aquela questão toda, eu sou servo, ou eu sou escravo, ou eu sou amigo, como é que fica assim? Então, tem essa questão também, não tem, mestre? Então, vamos falar sobre... São essas três, são três vertentes, não é isso? De servo, tá aqui na pauta, né? Servo, escravo e amigo. Entendeu? São posições, né, que nós devemos entender isso, fazer com que o obreiro entenda isso. Servo, escravo e amigo. Não é isso? Mas eu acredito que na teologia do obreiro que o diácono, o Tiago, vai trabalhar, ele vai estar falando sobre isso. Exatamente. Mostrando essa necessidade desses três chamados aqui, que tem os três chamados do homem de Deus, entendeu? E aí envolve o ministério, né? Fala, Isabela. Isabela também está aqui ajudando a gente, sempre está nos ajudando. 45 minutos. Entendeu? Entendeu? O tempo foi embora, mas assim, é um universo muito grande. Eu queria passar aqui para o pastor, perguntar a ele aqui, obreiro, né? O obreiro é chamado. Se a esposa vem na carona, não vem, será que ela vai querer, será que ela aceita? Depois eu tenho uma outra. Tá, vamos lá. Então, primeiro, dentro dessa questão, Deus, vamos começar do Antigo Testamento para depois ir no Novo, para depois a gente fazer uma aplicação. Posso? Pode. Tá? Então, dentro do Antigo Testamento, vamos pegar lá primeiro, né, Noé. Vamos começar aí por Noé. Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, por causa de Noé, Deus salva lá a sua esposa, seus filhos e tal. Deus vai lá e chama Abrão, ou Abraão, né? No hebraico, dicionário etimológico tem aí. Então, através dele, chama Sara e vem alguns de lambuja lá. Beleza. Você vê Moisés, Moshe,
Você vê lá, o camarada foi chamado, ele estava lá, estava num deserto sozinho, cuidando de ovelha, e Deus teve um encontro com ele, chamou ele, deixou as Zípora até para trás. Ah, mas isso aí os pregadores não falam não. Depois, a gente vai ver Davi, etc. Eu poderia estar discorrendo aqui. Tá? Paulo vai até brigar de uma certa forma com os coríntios, no capítulo 12, capítulo 9, perdão, capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai falar, só Pedro e Barnabé pode levar a esposa, porque os camaradas estavam querendo levar, mas ele não estava levando a esposa dele. Ou ela estava morta, ou ela não podia ir, alguma coisa estava acontecendo naquele esteio ali. Dentro disso tudo, depois que o negócio começa a alavancar, a igreja começa a se proliferar, se expandir, alcançar todo o reino, você vai ver que sempre o homem está sendo chamado. Tá? A mulher, ela tem o seu papel, tá? De auxiliar, de concordar, tal. Só que eu vejo algo não crescente. A partir da história da igreja, eu começo a ver algo decrescente. Tá? Da lei da entropia, né? Entropia começa a falar tanto. Eu começo a ver algo decadente. Sabe quando? Quando eu olho para John Wesley, que a esposa não apoiava. Eu olho para outros homens que não tinham sucesso no seu relacionamento e eram, na sua vida amorosa, infelizes. Agostinho teve, né, problemas, enfim, foram infelizes, mas nem assim deixaram de fazer algo num campo e dizer o seguinte para você: a esposa, ela deve auxiliar o seu marido, sim. Deve apoiar o seu marido, sim. Mas quem é chamado por Deus é ele. É ele que é chamado, é ele que tem a responsabilidade. A Bíblia coloca-o como o homem da casa, como sacerdote da casa, como responsável pela casa. Tá? Então é ele que vai responder por aquilo ali. Então, assim, a mulher, ela deve acompanhar, ela deve dar força, deve estar pronta junto com o seu marido. Tá, ok? Mas lembrando que a liderança da casa, a liderança do chamado, a liderança do ministério, sempre vai partir dele. Aí o senhor já deixa a gente um pouco confuso, porque e se a mulher for iracunda? Dá aquelas crises de ciúme, e a irmã encostou ali, não pode orar por fulano, e se ela for iracunda? Então, aí a gente vai correr no risco de quê? Tá? Se a mulher, enfim, ela não é apta, ela não está apta para poder acompanhá-lo. Porque, assim, aqui na nossa igreja, eu vou falar aqui da nossa igreja exclusivamente, aqui o pastor só consagra o homem junto com a mulher, né? O pastor fala que há uma concordância no questão do ministério. Mas eu já presenciei também cenas que o cara não era nem crente, ela foi diaconisa e o óleo desceu para a cabeça dos dois. Ô, glória! Então, assim, o camarada não era nem crente. Então, eu tenho dificuldade disso. O chamado, ele é individual. Eu entendo isso, entendeu? E a minha esposa é iracunda, minha esposa não quer nada comigo e tal. Irmão, ela não quer Jesus, ela vai para o inferno, salvação individual. Eu não posso me hesitar em cumprir o meu chamado como homem de Deus. E se for ao contrário, pastor? Eu quero estar na igreja e tal. A mulher sabe ganhar seu marido, descrente, sem palavras. Você tem que ser... Despedo. Entendeu? Pedro vai falar isso. Paulo também vai dizer isso. Entendeu? Sobre a questão da mulher estar vulnerável, estar sempre como um vaso mais fraco, está sempre sujeito ao seu marido. Entendeu? Então, o obreiro, ele tem que entender isso. Tá? Minha mulher não quer nada com Jesus, minha mulher não quer, beleza, é problema dela, ela é com o problema dela, ela não quer. Agora, se ela é crente e não aceita o seu ministério, errou no começo. Ou errou quem consagrou, ou errou aquele que estava aceitando o ministério de diácono, ou de pastor, alguma coisa. Porque uma das primeiras coisas que eu falei com a minha esposa, quando era minha namorada, é que eu tinha uma vocação ministerial, que Deus tinha chamado comigo para ser ministro dele, entendeu? E que ela tinha que saber lidar com isso. Então, lá no meu relacionamento, nós falamos isso, né, na nossa live de segunda-feira, entendeu? Na nossa live de segunda-feira, nós falamos sobre isso. A minha esposa tem que estar apta a estar junto comigo, mas eu comecei bem, eu comecei ensinando, ela estava pronta para isso, entendeu? Agora, quando o relacionamento começa sem a conversa, ao invés de ficar se amassando, se esfregando, e em vez de conversar coisas espirituais que vão ser úteis para o seu ministério, as pessoas não querem. E por isso vai ter problema.
Entendeu? Porque aí a mulher não aceita o camarada conversar com a irmã, a mulher não aceita o homem ficar até mais tarde na igreja, se o homem está muito tempo na igreja fazendo a obra, atendendo às necessidades da igreja, né, das viúvas, dos órfãos, ela vai reclamar porque não teve um... Nós temos a escola de aperfeiçoamento para obreiro, a ESAO, que é onde a gente instrui isso. A gente precisa ensinar principalmente as mulheres a aceitarem o ministério do seu... Porque eles levavam, né, as suas esposas. Eu queria dizer para você que Champlin, versículo por versículo, faz comentário sobre isso, tá? Se você pode Bem ver aqui lá, na livraria. entendeu? Para você ver lá o que Tá Champlin está falando sobre isso. Ver o ver de Champlin. Por que Paulo está falando aquilo ali? É muito interessante. Dentro disso, né, eu quero dizer para você o seguinte: você que é obreiro ou obreira, você precisa ter materiais. Principalmente um comentário bíblico. Um é pouco, mas assim, o de praxe você precisa ter um, para você não ficar perguntando, não, mas o que quer dizer isso aqui? Pô, não entendi bem, eu não entendo bem isso aqui, eu não consigo entender. O obreiro que ele não consegue manejar bem, você pede para abrir em Amós, ele puxa para lá, puxa para cá e depois ele fecha a Bíblia, que ele tá ou então derrotado, abre um versículo aleatório e fala que achou. E fica ali só assim olhando, ele não Quem sabe já fez nada. isso? Comenta aí, quem Pior já fez é isso. procurar Amós no Novo Testamento, né? É pior ainda. Entendeu? Então a gente vê um monte de obreiro que são tudo ruim de Bíblia. Sabe por quê? Sabe qual é a desculpa? Eu tenho um problema de cabeça, a minha cabeça não é boa. E assim, fazendo uma adenda aqui, mestre, no seu comentário, né, é igual aquela live de segunda-feira. Quando eu casar eu vou mudar, quando eu casar vai acontecer isso e aquilo outro. É igual obreiro, o obreiro lambujão, tá? Desculpa de ter um coisa, mestre. O camarada fala, não, quando eu... vai falar de solteiro, quando eu sou... cuida melhor das casas, né? Quando eu vou presbítero, quando eu vou pastor, aí eu vou ter tempo para estudar, porque como obreiro não dá. O camarada não estuda antigamente aqui na nossa igreja, nós tínhamos isso, né? O pastor Elias tinha isso. O obreiro, né? Ele só podia ser obreiro se primeiro ele fizesse seminário. Hoje em dia não, né? O pastor está um pouco mais liberal por causa disso. Não sei porquê, um dia eu esqueço até de perguntar isso para ele. Mas era necessário o obreiro primeiro fazer o seminário, tá? Primeiro fazer o seminário. Aí depois que o camarada, ele fica uma semana, depois nunca mais aparece. Aí o camarada vira presbítero, evangelista, pastor. Sabe por quê? Olha do Senhor. Sabe por que Como isso? funciona isso? Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque quando o cara não faz seminário, as pregações dele são de autoajuda, tá bom? Ele não faz... Google. Ele não faz teologia, mas ele faz psicanálise. Aí a pregação dele é de autoajuda. A pregação dele é que você é o centro, é que é isso. Não tem nada de Bíblia, é uma pregação vazia. Esse tá menos pior. Porque tem um ruim que vai direto lá no Google, copia tudo. Tá bom? Ele copia tudo descaradamente e coloca lá. Só que você pode pensar que você está enganando algumas pessoas, mas você não engana todo mundo. A casa cai. A gente consegue ver que você está copiando, você consegue copiar tudo. Entendeu? Já tem E uma aí, hacker de entendeu? Deus. O que você faz, você acha que o obreiro Google é um obreiro? Ui, boa colocação, obreiro Google. Olha só, deixa eu falar aqui. E vamos desenvolver isso. Entristecer vocês, que só faltam 5 minutos e tem perguntas legais aqui. Fala, então rápido. Então vamos responder rápido. Papum. Vai, papum, vai. Uma irmã que tem marido ímpio nunca será consagrada obreira? Você pergunta para o pastor. Pra mim? Papum. Pra mim, depende. Se for aqui na igreja, ela não será. A visão da igreja, da nossa denominação, pelo menos não da nossa igreja aqui, não da nossa denominação. Porque tem que estar junto, tá ok? Pelo menos aqui, local. Mas e a Bíblia, pastor? O que diz sobre isso? A Bíblia deixa a gente nem tudo está na Bíblia, né? É igual eu ouvi hoje o pastor falando. Tem maconha não está na Bíblia, cigarro não está na Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Palavra namoro não está na Bíblia. Tem que ser visto naquele momento. Não impede da pessoa servir, tá? Mas isso vai de igreja para igreja. Próxima. Mulher pode ser consagrada a pastora?
Agora esse é pro mestre. Essa foi Já que tudo. foi pra mim primeiro. Vai, Pra mim, iluminado. Rápido, rápido. Teologicamente, biblicamente, você não tem colagem bíblica para isso. Colagem? Você não tem colagem Eu pensei que bíblica. era colagem. Entendeu? Você não tem. Você pode fazer porque é igreja moderna e tal, um monte de artifício, mas você não tem, né? Você não tem uma colagem teológica, uma colagem bíblica, uma colagem histórica. Você não tem. Né? Mas hoje, né, o pastor que fizer isso, consagrar, ele vai ser responsável por essa alma. Mas biblicamente, teologicamente, historicamente, você não tem. É tanta mente, Tá? mente. Nós respeitamos porque alguém consagrou e aí esse Nós alguém estamos- ele tá. Colou. Entendeu? E nós estamos Porém, também sobre mas, todavia, uma ordem não eclesiástica. tem colagem bíblica. Fui diácono durante... Não, calma aí. Fui diácono durante meus 22 anos. De diácono, fui a pastor. Tudo bem? Vai, Tiagão. Olha, dependendo né, a gente está falando sobre aqui da eclesiástica, do governo eclesiástico, tudo bem, da necessidade do pastor, mas nós vemos que existe uma construção aí. Se ele estiver bem capacitado, o diácono, né? Se ele tiver, se um diácono bem capacitado, dificuldade nenhuma. Serviu bem como diácono? Exato. Foi aprovado? Maneja bem a palavra? Já chegou a diácono porque Então, serviu bem, então amém. já está. Tem base bíblica para auxiliar de trabalho na igreja? A Bíblia, assim, aqui na nossa igreja a gente chama de cooperador, entendeu? Depende muito. Então, isso é muito local. Na Batista é obreiro, na Assembleia de Deus é auxiliar de trabalho. Paulo chama meus cooperadores. Então esses cooperadores estão servindo ali, estão ajudando. Ajudadores, Tá? né? Tiago falou de Febe aqui, é uma cooperadora, tá ajudando a servir ali. Isso aí. Tá aqui mais, Vai, tá mais. bom? Manda mais. Fechou. Fechou? 2 minutos para acabar. Então, últimas palavras, daí pra cá. Bom, vamos lá. Então, nós vamos iniciar agora sábado essa turma. Não deixem de vir, a gente vai falar sobre tudo isso aqui mais um pouco, mais profundamente, né? E se você sente essa vontade de buscar o episcopato, né? Que é buscar, almejar, fazer parte de um ministério, primeiramente, sirva bem uns aos outros, servir o seu irmão que está do seu lado, está precisando. E o principal de tudo isso, ninguém precisa necessariamente ver. Porque aqueles que recebem elogio humano, né, por aqueles que também servem, não será glorificado em Deus. É isso aí, mais ou menos isso aí. Eu quero agradecer a vocês que nos assistiram e dizer para vocês o seguinte: lê esse livro aqui, tá? Esse livro é para todos os obreiros. Ó, esse Tá livro bom? aí, ó. Ó, outra coisa, Acho que tá teologia sistemática contemporânea, tá bom? É esses aqui que eu indico a você, para você sanar. E qualquer dúvida que você tiver, aula do Tiago aqui, tá bom? Do diácono Tiago, dia de sábado, Tá faz servindo todas bem, as tá perguntas, servindo bem. tá bom? Que Deus te abençoe, fique conosco, a paz. Calma aí, eu posso me despedir, não? Pode. Obrigado. Tá? Ó, 30 segundos. obrigado por você ter nos assistido, ter nos dado o seu tempo, tá? Espero que tenha sido de grande contribuição para a sua vida, para o seu ministério. Horas, 15 horas, Paracletologia. E vamos falar de novo de teologia contemporânea, né, mestre? Isso aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e deixa aí para minha aula, tá? De Pai. ensino religioso. Shalom. Shalom aí, paz. Paz. Glória.